Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse nosso vídeo é o vídeo 2 de uma série de 17 sobre o uso do R-Commander para cálculo de probabilidades em distribuições disponíveis dentre as várias opções para variáveis aleatórias e contínuas. Certo? Esse é a primeira parte do vídeo, a primeira parte sobre distribuição binomial. Vai ter um outro vídeo, a segunda parte sobre distribuição binomial. Nós veremos nesse vídeo como é que a gente faz o cálculo de probabilidades para uma variável aleatória que siga a distribuição binomial e como é que a gente constrói um gráfico para essas probabilidades. Eu recomendo você ver o primeiro vídeo da playlist que faz a revisão sobre variáveis aleatórias, caso não tenha visto ainda. E também eu estou supondo que você já seja familiarizado com R-Commander, como é que ele abre, como é que é um pacote que é carregado dentro do R, enfim, que você já tenha visto alguns dos vídeos que a gente deixou disponível no canal sobre como a gente importa dados, como é que a gente manipula dados no R-Commander. Bom, vamos então falar um pouco mais aqui, um pouco antes de entrar no R-Commander, né, a gente vai estudar um pouco sobre uma variável aleatória que siga a distribuição binomial. Então imagine que você tem uma situação em que você pode escrever uma variável aleatória como uma variável aleatória discreta. Ela só pode assumir alguns valores. Muito bem. Será que é possível utilizar algum dos modelos existentes? Entre os vários modelos existentes, já deduzidos ao longo de séculos, né, nós temos a distribuição binomial. Quando é que a gente pode usar a distribuição binomial para descrever a variável aleatória que a gente está estudando? Sendo, primeira coisa, ela tem que ser discreta. A tua variável que você está estudando tem que ser discreta. E essa variável tem que ter a seguinte situação, que você tem uma realização de N ensaios de Bernoulli. O que são ensaios de Bernoulli? São ensaios, experimentos, que só podem ter dois resultados possíveis. Um sucesso ou um fracasso. E esse número de ensaios precisa ser conhecido, precisa ser um valor N aqui finito. Pode ser um valor bem grande, pode ser milhares, centenas de milhares, mas tem que ser um valor conhecido. E esses apenas dois resultados possíveis, você poderia ter, por exemplo, uma situação que você quer contar o número de coroas em 10 lançamentos de uma moeda. Então, você tem uma variável aleatória discreta, variável número de coroas em 10 lançamentos. Pode variar de 0 até 10. Cada realização só tem dois resultados possíveis. Um que você vai chamar de sucesso, que você aposta, e o outro fracasso. E esses ensaios são independentes entre si. Essa é a condição mais difícil de ser aceita, né? Você conseguir encontrar na prática que cada ensaio seja independente entre si. Ou seja, a probabilidade ali naquele exemplo que eu acabei de passar, de tirar uma coroa no segundo lançamento, não é modificado pelo fato de ter tirado uma coroa no primeiro lançamento. Os ensaios são independentes entre si. As probabilidades de sucesso, que a gente vai chamar aqui de P, e a probabilidade de fracasso, que é 1 menos P. Por que 1 menos P? Porque só tem dois resultados possíveis e o sucesso vale P, o fracasso vai ter que ser a probabilidade do espaço amostral menos a probabilidade de sucesso menos P. Essas duas probabilidades são constantes. Se você, estudando o teu problema, a tua variável aleatória discreta, satisfizer, essas condições aqui, então a tua variável aleatória x poderia ser chamada de número de sucessos em n realizações, e ela pode assumir valores de 0, pode ter 0 sucesso, até n sucesso. Muito bem. Essa variável aleatória x, então, seguirá o modelo binomial, a distribuição binomial, com parâmetros n, que é o número de realizações, o número de realizações do experimento, e p, a probabilidade de sucesso. Lá no vídeo sobre variáveis aleatórias, a gente mostrou lá as fórmulas para cálculo de valor esperado e variância de variáveis aleatórias discretas. E para variáveis aleatórias contínuas também, mostramos que algumas dessas fórmulas podiam ficar bem complicadas. Pois bem, alguém já deduziu para nós as fórmulas de valor esperado e variância para a distribuição binomial. O valor esperado é simplesmente o produto do número de ensaios pela probabilidade de sucesso. E a variância vai ser o produto do número de ensaios, probabilidade de sucesso e a probabilidade de fracasso. Com isso, você tem duas medidas de síntese da tua distribuição. Muito bem. Mas o que você está interessado é calcular as probabilidades desses valores aqui.
existe uma fórmula para isso. Eu não vou entrar aqui em detalhes nessa fórmula, você pode procurar naquelas referências que a gente passou lá no vídeo 1. Mas a fórmula seria basicamente, né, probabilidade de ocorrência de K sucessos, K é um número genérico de sucesso em N tentativas, será esta bela fórmula aqui. Bom, quem tem algum problema gástrico já deve ter dado uma pontada na gastrite ou na úlcera nesse momento olhar essa fórmula. É uma fórmula aqui, probabilidade de x igual a k será igual à combinação de n k a k vezes p elevado a k vezes 1 menos p elevado a n menos k. E esta fórmula aqui é a fórmula das combinações, lá da análise combinatória do ensino médio, todo mundo se lembra perfeitamente. Combinação de n elementos kk vai ser igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Nos livros de estatística que a gente colocou lá no final, no vídeo 1, a gente mostrava as referências, né? E lá eles mostram como é que se chega a essa fórmula. Mas não interessa para nós aqui isso. Essa fórmula, você não vai ter que se preocupar com ela, porque o R Commander vai utilizá-la. Você só precisa fornecer os parâmetros aqui, os valores, e ele te dá esse resultado automaticamente. Você também pode utilizar uma planilha eletrônica para fazer esse cálculo. No meu canal também tem um vídeo sobre como usar o Microsoft Excel para fazer o cálculo de probabilidades usando a distribuição binomial. Então, você não precisa se preocupar com isso. E você tem aqui também uma outra coisa que o R Commander pode fazer para você, é um gráfico da distribuição binomial. Imagine uma distribuição binomial ó, com 20 realizações, 20 trials, né, 20 experimentos, e a probabilidade de sucesso de 20%. Então você teria aqui os valores começando em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Espera aí, professor. Vai até 20, por que não está aparecendo de 12 para cima? Porque as probabilidades são muito pequenas e por isso elas não são colocadas aqui nesse gráfico. Esse gráfico foi feito no R-Commands, vamos aprender como fazer isso daqui a pouco, certo? Então, ele mostra só as probabilidades que não são infinitesimais, as probabilidades que têm um grau de importância para nós. Essa aqui é a função probabilidade máxima, a gente vai ver daqui a pouco, certo? Muito bem. Então, pensando nisso, você então chegou à conclusão que pode utilizar a distribuição binomial. A tua variável pode ser modelada pela distribuição binomial. Como é que a gente faz, então? Bom, a gente vai lá no R Commander, aqui dentro do R a gente carregou o R Commander, e você tem aqui no menu Distribuições, você vai ver que existem as opções distribuições contínuas e distribuições discretas, para variáveis aleatórias discretas. E dentre essas, você tem a distribuição binomial. E tem 5 opções aqui. Certo? Nesse vídeo, nós vamos ver como é que a gente calcula a probabilidade da binomial, como é que a gente constrói gráfico da distribuição binomial. No vídeo seguinte, a segunda parte, nós vamos ver as probabilidades das caudas, os quantis da binomial e a amostra da distribuição binomial. Certo? Vamos então começar aqui com probabilidades da binomial. O que vai acontecer aqui? O R Commander vai calcular todas as probabilidades para nós. A gente não vai ter que se preocupar com nada. Ele vai calcular isso para nós. Então vamos dar um clique aqui. Vamos ver o que aparece para nós. Então vocês têm aqui uma caixa de diálogo em que você tem que fornecer os experimentos da binomial, o número, aquele n lá do slide que a gente viu ali anteriormente. Vamos manter igual lá do slide, vamos usar aqui 20. A probabilidade de sucesso, nós também temos que fornecer. Lá no slide estava 0,2. Então, a gente vai trocar o padrão aqui de 0,5 para 0,2. Muito importante, pessoal, o separador de decimais é o ponto. Se você usar digital, alguma coisa, não esqueça que o separador de decimais é o ponto aqui no R Commander. Certo? Se eu pressionar OK, observe o que vai acontecer aqui. Primeiramente, nunca se esqueça que tudo o que você faz nos menus do R Commander fica gravado aqui. Vou até aumentar para vocês verem direitinho. Fica gravado aqui na janela R-Script. Você pode depois salvar esse script para utilizar, para fazer alguma outra espécie de análise. E aqui o que a gente tem? A gente tem as probabilidades de x de 0 até 20. Então, a gente tem o valor da variável e a probabilidade associada. Lembrem-se lá no slide que a gente viu no primeiro vídeo, que quando a variável aleatória é discreta, é isso que a gente faz. A gente define os valores possíveis e calcula as probabilidades. Mas tem uma coisa interessante aqui. Tá?
A coisa interessante é que você tem aqui a notação científica. O que significa isso? 1,15 e na menos 2. Significa que esse 1 está aparecendo na segunda casa decimal. Você poderia traduzir isso da seguinte forma. Ó, isso aqui seria, fazendo aqui do lado, né? 0.01152922. Você poderia ter o outro valor aqui, 0.0, opa, ponto, né, Marcelo? Vamos lá, 5764,608. O outro valor aqui a gente teria 0.1369043. Opa, tá faltando um zero aqui. 690943, perdão. Bom, pessoal, então, quando você tem isso, você vai ter uma ideia da situação. Veja, por que a partir aqui você tem uma redução muito grande? Ó? Esse valor está aparecendo só a partir da quinta casa decimal. Então, é como se fosse 0.1234, e aí apareceria a probabilidade só a partir dali. Veja que é uma probabilidade bem pequena. Quando você vai descendo, veja, temos aqui na sexta, na sétima, na oitava, na décima, 11ª, 14ª casa decimal. O que significa isso? Significa que vai aparecer na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aí que aparece o valor da probabilidade. Então, a probabilidade infinitesimal, muito pequena, certo? Mas ela está aqui registrada. Reparem que o R-Command calculou tudo para nós. Ele pegou aquela fórmula lá mostrada para vocês. Você forneceu os parâmetros, né, tamanho da amostra, proporção, e ele encontrou o resultado para nós. Certo? Isso aqui, pessoal, é a probabilidade, mas você poderia também ter a distribuição acumulada. A gente falou isso lá no vídeo 1 também. A distribuição acumulada até um certo valor. Bom, até o 0 só tem esse valor aqui. Então, só isso que tem acumulado. Mas, acumulado até o 1 tem esse valor mais esse, que dá nosso valor aqui, 0,6917,529. Acumulado até o 2, nós vamos ter 0,2060842. E se você for até o final, até que o último valor vai dar exatamente no 20, o valor acumulado tem que dar 1. Porque a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Certo? Nós poderíamos, né, obter essa distribuição acumulada, né, podíamos transplantar esses resultados para algum lugar e colocar isso numa planilha eletrônica e observar os resultados, certo? Então vejam que para valores acima aqui de 12, 13, você tem probabilidades muito pequenas. Isso fica difícil de mostrar num gráfico. Poderia ser considerado quase desprezível. Então, nós podemos transformar essa distribuição aqui num gráfico. Nós podemos fazer isso. Bom, como é que a gente vai fazer isso então? Veja, vamos lá em distribuições discretas, distribuição binomial, gráfico da distribuição binomial. Vamos fazer um gráfico disso aqui. Então, a gente clicando aqui, pessoal, veja, experimento da binomial. Bom, eu vou colocar nosso valor de n, que é 20. Vou colocar a probabilidade de sucesso, que é 0,2. E aqui tem essa opção, gráfico da função de massa ou gráfico da função cumulativa. Eu quero o gráfico da função de massa. Certo? Eu quero que ele faça o gráfico desses valores aqui, não dos valores acumulados, pelo menos não nesse momento, certo? Nós vamos depois fazer o gráfico da função acumulativa, vamos fazer só isso no momento, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar cada um dos valores para nós. Cada um dos valores e no eixo vertical do gráfico a probabilidade. Então, vamos dar um clique aqui e aqui nós temos o nosso gráfico, que é igual àquele que está lá no slide. Então, vocês estão vendo aqui os valores x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, 3, 4, e cada um desses valores é aquela probabilidade lá individual calculada. Reparem que a partir aqui do 11,
partir do 12, por exemplo, o valor já só vai aparecer na quinta casa decimal, no 20 só vai aparecer a partir da 14ª casa decimal. Então são probabilidades muito pequenas frente a essas aqui, pode ser considerado praticamente igual a zero. Então ele só mostra os valores que a gente tem algum resultado significativo. Muito bem. Eu posso, se eu quiser, não se esqueçam sempre que eu posso salvar esse gráfico. Eu posso copiá-lo como metafile ou salvá-lo como metafile para colocar num relatório. Muito importante, pessoal, sempre façam como metafile, que ocupa muito menos memória do que o bitmap. Eu sei que hoje em dia não é grande problema a questão da memória, mas um texto pode ficar bastante inchado se você colocar uma quantidade grande de gráficos bitmap. Então é melhor você salvar ou copiar como metafile. Muito bem, e eu poderia fazer o outro gráfico, o gráfico da distribuição acumulada? Sim, não se esqueçam, o procedimento que eu fiz aqui está guardado aqui no RScript. Eu posso salvar isso depois se eu quiser, ou posso rodar de novo, né, selecionando e clicando aqui em submeter. Então, se eu for de novo lá nas distribuições discretas, binomial, gráfico da distribuição binomial, e agora, veja, os parâmetros já foram informados, eu só vou trocar para gráfico da função cumulativa. E olha o gráfico que vai ser montado, gente. Vamos dar uma olhada lá. Ó, agora, esse gráfico é um gráfico que apresenta a função cumulativa, uma série de degraus. Por que tem esse degrau? Por que não é um gráfico teoricamente contínuo? Porque a variável aleatória aqui é discreta. Cada um desses degraus é a probabilidade de x igual a 0, que x igual a 1, que x igual a 2, x igual a 3, e aí você tem, né, a probabilidade acumulada até aqui, depois acumulada até o 2, depois acumulada até o 3, acumulada até o 4, acumulada até o 5 e assim por diante. Você tem essa situação aqui, certo? Então, reparem que quando chega aqui por volta do 10, o acréscimo que vai ter com os valores mais altos, de 11 até 20, é muito pequeno. É praticamente, então, a distribuição acumulada é praticamente igual a 1. Ela sofre pequenas mudanças apenas, certo? Então, esse gráfico de distribuição acumulada pode ser interessante para você para outra finalidade. Então, mostra como é que está o comportamento aqui dos dados, certo? Então, a gente pode ver claramente que, através do R-Commander, você consegue fazer facilmente os cálculos das probabilidades para todos os valores que a tua variável aleatória pode assumir. Vamos supor, se a gente tivesse usado aqui o n valendo 200, ele faria esse procedimento aqui para os 200 valores possíveis, ou os 201, porque vai incluir o zero também, né? Então, é bem tranquilo de trabalhar com o R-Commander para cálculo de probabilidades e construção de gráfico de distribuição binomial ou de qualquer distribuição, certo? Então, até a próxima. Não se esqueçam, né, de apresentar qualquer espécie de comentário, pergunta e também de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.